Olá, eu sou professor de filosofia, professor Ricardo, e hoje nós iremos discutir sobre algumas dicas, algumas estratégias de como melhorar o hábito do estudo e principalmente o hábito da leitura. Inicialmente, gostaria de perguntar para vocês se vocês conhecem esse livro, O Mundo de Sofia. Recentemente, eu estou trabalhando essa obra com os alunos do ensino médio e percebo que os meus alunos eles têm o hábito da leitura, não necessariamente o hábito da leitura dos livros didáticos ou de livros propostos pela escola, mas vez por outra nós vemos alunos de diversas séries do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, com diversas obras de literatura. E isso me fez repensar sobre a estratégia e também a importância da leitura. É necessário também percebermos que é o caminho que nós escolhemos. Se escolhemos o caminho da leitura, é entendermos quais são as nossas motivações e também qual é a importância da leitura. Por isso, trago para vocês alguns passos, algumas dicas que fui aprendendo e reforçando a partir de resumos e revisões sobre o direcionamento do espírito, ou seja, o direcionamento da nossa consciência para o hábito da leitura. Espero que esse vídeo e essas dicas possam justamente nos trazer cada vez mais aprimoramento na leitura, né, nos estudos, naquilo que nós investigamos. Primeira coisa é justamente entender o contexto, tanto da obra como o contexto do autor, né? Onde é que essa obra foi escrita, ou a obra que você está lendo, aonde é que ela foi escrita? Quem é o autor dessa obra? Qual é o propósito também que ele teve ao escrever essa obra? Uma obra fascinante que eu tive contato lá quando eu era estudante no meu ensino médio, tive o primeiro contato com essa obra. E lembro que ali com os meus 14, 15, 16, 17 anos, procurava entender de forma rápida todo o processo da história da filosofia, já que essa obra vai trabalhar um romance sobre a história da filosofia, e eu fiz ali uma leitura panorâmica, li da capa até a contracapa. Isso, de primeiro momento, nos ajuda muito, né? Porque você tem uma visão do todo. Depois, é indicado, e eu faço isso, de fazer uma leitura mais calma, né? Compreendendo as partes da obra. O que é que trata o primeiro capítulo? Quem são os principais personagens? Por que que esses personagens, esses nomes de personagens, são estranhos à nossa cultura, à nossa realidade? Né? E aí eu me lembro sempre das aulas de filosofia na escola, que os alunos ficam perguntando: professor, por que que esse personagem tem esse nome? Por que que o amigo ou amiga da Sofia justamente tem um nome como se fosse nome masculino aqui na nossa região? Né? Então é necessário entendermos o contexto, né? O contexto da obra e também o contexto do autor. Então a primeira coisa, ler atrás, né, nessa folha, nessa capa, na contracapa do livro, as principais informações do livro. Depois, muitos livros têm a orelha do livro. Na orelha nós podemos perceber também algumas informações importantes. E isso vai despertar a curiosidade, né? O que é que trata realmente o livro? Feita essa apreciação introdutória, é necessário também percebermos o nosso tempo. Né? Como é que anda o nosso tempo para a leitura? Ora, eu como estudante do ensino médio, como professor do ensino médio também, qual é o meu tempo de leitura? E é necessário revisarmos ou revermos os nossos hábitos de leitura. Né? Ora, nós trabalhamos, desenvolvemos diversas atividades, somos filhos, somos pais, somos professores, somos alunos, mas a grande pergunta é: qual é o tempo que nós temos num dia de 24 horas para nos dedicarmos à leitura? Ou então para nos dedicarmos à leitura de uma determinada obra? Por isso que uma das dicas justamente é perceber: fiz a contextualização da obra, me interessei por esta obra, ela tem quantas páginas? Como é que eu posso dividir o número de páginas por algumas horas diárias para que eu possa ler esse livro num mês, em 2 meses, numa semana? Então é necessário trazer esses objetivos, essas metas. A minha meta é justamente ler essa obra. Então qual é o tempo que eu vou utilizar para ler justamente essa obra? Professor,
mas eu tenho diversas atividades, eu estudo na escola, trabalho à tarde, ajudo meus pais à noite, eu posso ler apenas 10 páginas por dia. Ora, então, em um mês, mais ou menos, você já tem lido diversas páginas. Aí a gente pensa que é pouquinho, 10 páginas por dia. Num ano você já tem lido diversos livros. Então, é interessante assumirmos metas diárias. A partir, claro, do nosso próprio contexto, né? Não apenas o contexto da obra, mas analisarmos o nosso contexto e também a nossa motivação para lermos as obras filosóficas, as obras literárias. O terceiro, que é assim um ponto muito importante, que tem me ajudado muito desde a minha graduação em filosofia, é justamente conversar sobre a leitura com outras pessoas. Claro que nós sabemos, né, os nossos pares, aqueles que gostam de leitura, é importante formar um clube da leitura também, ou então até nas nossas redes sociais começarmos a interagir com aquilo que nós estamos lendo, fazendo divulgações de alguma frase, alguma página significativa, alguma capa de livro. Na atividade docente isso tem me ajudado muito, porque eu aprendi uma coisa essencial, que é, quanto mais eu explico, mais eu aprendo. Então, quanto mais eu leio essa obra em sala de aula, instigamos a leitura, a interpretação, fazemos questões filosóficas, o que é o tempo, o que é a vida, né, o que é a cultura, nós percebemos que esses textos eles vão sendo ressignificados na nossa vida. E o próprio texto ele vai justamente dando vida e sentido ali no ambiente escolar. Sei que tem alguns que gostam mais de ler do que outros, outros já são assim hiper sinceros, professor, eu não gosto da leitura, mas no caminhar da leitura, olha, eu gostei dessa história, eu achei esse elemento interessante, eu nunca tinha pensado sobre a existência do tempo ou para onde vamos depois da nossa morte. E aí são questões que o livro Mundo de Sofia vão trazendo ali nos capítulos introdutórios, e aí nós vamos instigando os alunos, instigando até a si próprio, também a dar continuidade ao hábito de leitura. O terceiro ponto, que é assim também muito importante, é criar gatilhos para a nossa leitura. Né? Por exemplo, esse é o quarto ponto, na verdade, né? Criar gatilhos para a leitura. O que seria isso? Ora, eu tenho uma vida repleta de atividades durante todo o dia, desde 5:30 da manhã até 11 horas da noite. E aí eu começo a planejar. Nesse meio de atividades, já que é prioridade, é o caminho que eu escolhi, qual é justamente o tempo que eu terei para a leitura? E aí, claro, eu posso pensar ali 30 minutos antes de dormir, entre uma aula e outra de 5, 10 minutos, ao acordar, as primeiras 2 horas dedicar aos estudos. Então vai depender justamente do contexto de cada um, da vida de cada pessoa. Se eu estou na escola e gosto de ler literatura, gosto de ler filosofia, qual é o tempo de mim como aluno para a leitura? É depois do futebol? Assim que eu chego em casa, almoço, descanso ali 10, 15 minutos e dedico ali 1 hora ou 30 minutos para a leitura? Então, cada pessoa deve, de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade, planejar e buscar esses gatilhos de leitura. Por quê? Esses gatilhos nada mais são do que hábitos. Então, se eu internalizo que todos os dias, assim que eu acordo, eu vou ler 30 a 40 minutos, 1 hora a 2 horas, com o passar do tempo, ou seja, com 2 anos, né, com 1 ano, o meu corpo, a minha mente já vai estar direcionado, o meu espírito vai estar direcionado para o hábito da leitura. E eu vou conseguir entender e perceber um processo gradativo. Né? Nós não podemos pensar assim, agora que eu li um livro já sei de todas as coisas, eu li 10 páginas, já entendi tudo. Não. O nosso processo de aprendizagem, ele deve ser contínuo. Você lê aquele livro, relê aquela obra, entende novas coisas que não tinha visto na primeira, na segunda leitura, no diálogo com as outras pessoas. E, para finalizar, nós temos o quinto tópico, que é aproveitar os momentos livres que vão surgindo para ler. Eu sei que nos tempos contemporâneos, todo momento livre, terminei aqui de ministrar uma aula, eu já vou ali nas redes sociais.
Terminou a aula do professor fulano, opa, vou entrar aqui rapidinho no celular. Ou então após durante o recreio, né? Então nós percebemos que esses tempos livres podem ser reaproveitados na leitura. E é uma estratégia, eu sei que muitos já perceberam que o Instagram, o Corujinha Sociologia, ele está direcionado justamente para instigar a leitura. Por isso que sempre tem qual é o livro que vai te acompanhar nessa semana. E ali eu vou fazendo pequenas postagens de alguns livros que estão permeando as minhas aulas, né, o meu contexto, e ali eu vou instigando a mim mesmo também ao hábito da leitura, para que nem eu não fique assim muito tempo nas redes sociais. Quando já chega ali 10, 15 minutos, opa, tenho que me reconciliar com os livros, é necessário lê-los, é necessário interpretá-los e ao mesmo tempo é necessário dar vida a esses autores, né? Como assim? Fazendo um elo, né? Um elo entre aquilo que se foi estudado, né? Desses filósofos que contribuíram muito para a sociedade, para a humanidade, com questões reflexivas e trazendo um elo para a minha vida. Qual é o sentido, né, de se estudar a esses filósofos, né, os diversos filósofos, e como é que eles me proporcionam uma investigação, uma curiosidade, né, a capacidade de se admirar com as coisas, né, as coisas mais simples do cotidiano. E tenho, claro, me admirado muito com essa obra no ensino médio, né, com as leituras que cada um vai fazendo um parágrafo, aquela curiosidade, opa, professor, não entendi muito bem isso, aquele aluno que entendeu alguma coisa que eu mesmo não tinha visto, né, já fiz essa leitura desse livro algumas vezes durante a minha vida, desde o ensino médio, na graduação, até na graduação do curso de História. Lembro que retomei essa obra para fazer um trabalho acadêmico e, ao mesmo tempo, no ensino médio, hoje, eu percebo que alguns alunos apontam situações ou apontam problemas que eu não tinha visto nas minhas leituras que eu tinha feito justamente nessa obra. Então, só para fecharmos o nosso vídeo, fazermos uma pequena revisão sobre os 5 pontos que me ajudaram e ainda estão me ajudando, né? O estudo é contínuo, para desenvolvermos o hábito ou então as estratégias de leitura. Primeira coisa, pesquisar sobre o autor e o contexto do autor, né? E sobre a obra, como é que ela foi escrita. Segundo, definir metas diárias para a leitura, né? Não adianta, eu vou ler um livro, vou ler O Mundo de Sofia, mas aí li 20 páginas hoje e aí passa um mês. Aí depois eu vou ler mais 20 páginas. Assim eu não vou aprender o que está contido no livro. Então é necessário uma estratégia. Qual é o tempo necessário, qual é o tempo que eu tenho no meu dia a dia para poder ler de forma contínua? Hoje eu li 10 páginas, amanhã eu leio mais 10, depois de amanhã mais 10. Ora, de segunda a sexta já se foram 50 páginas. Então veja só, quando criamos essas metas diárias, nós vamos também assimilando o conteúdo e lembrando também daquilo que nós lemos a curto prazo, né? Curto prazo, li hoje, vou ler amanhã. E não li hoje, vou ler daqui a um mês, né? O terceiro tópico, conversar com outras pessoas. Até a produção desse vídeo faz com que eu aprenda. Então, quanto mais nós explicamos, quanto mais nós ministramos aula, quanto mais nós conversamos com outras pessoas sobre determinada obra, mais nós aprendemos. Ou seja, quanto mais ensinamos, mais nós aprendemos. O quarto, criar gatilhos. Então, é perceber durante o seu dia a dia qual é o tempo que você tem para criar esses gatilhos. Por exemplo, será que é depois da janta? Eu tenho ali 30 minutos, 40 minutos, então eu vou me dedicar, eu vou focar a leitura, eu vou criar novos hábitos. E o quinto, para encerrarmos, aproveitar esses momentos livres, né? Deixar um pouco as redes sociais e, claro, interagir com as redes sociais a partir das leituras que nós estamos justamente construindo a cada dia, a cada momento. E ali nós vamos criando posts, colocando páginas de livros, instigando os demais a lerem também. Isso faz com que nós consigamos aprender as coisas, né? Fica muito mais claro na nossa mente, é como se criasse um mapa mental, né? Um mapa dentro da nossa mente,
dos principais personagens, das principais investigações filosóficas, do contexto da obra. E uma leitura vai instigando também a leitura de outros livros, de outras possibilidades. Então, assim, eu encerro essas estratégias, né, esse vídeo que apresenta essas estratégias, e espero que tenha ajudado você também nas leituras. Desde já, comente aí qual é a obra que você está lendo, né, as obras que você leu ultimamente, ou então a obra que você está lendo nesse momento. Até o próximo vídeo.